talvez uma das frases que mais marcou recentemente foi do gestor André Jakurski, da JGP, talvez um dos nomes mais respeitados aí do mundo de investimento de curto prazo no Brasil. E num evento promovido pelo BTG Pactual, ele falou que ele prefere a Harris ao Trump, Kamala Harris ao invés do Donald Trump, embora todas as agendas do governo da Kamala Harris, caso ela vença, sejam ruins para os Estados Unidos, ruins para o Ocidente, ruins até para o capitalismo. Mas, ainda assim, ele prefere alguém que tenha um mínimo de previsibilidade quando o assunto é conflito entre uma possível guerra mesmo, né? Ele acredita que o Trump ele é muito imprevisível num cenário em que as tensões estão cada vez maiores. Não estou aqui para pedir para você analisar o que ele disse, mas muito mais esse contexto. De fato, há um risco maior, caso o Trump ganhe, num cenário de guerra no mundo, ou isso talvez já seja algo contratado, seja com o Trump, seja com a Kamala, seja com qualquer outra pessoa, porque a China já está se preparando para isso. Enfim, queria saber a sua opinião sobre esse contexto de Estados Unidos e China em especial. Claro. Aqui, Thiago, eu não sei se o termo, se a palavra mais apropriada é a palavra previsibilidade, né? Porque, vamos voltar para 2016, né? O que o Donald Trump disse na campanha de 2016? Vocês estão lendo a China errada, a China é um antagonista dos Estados Unidos, nós precisamos mudar o patamar do nosso entendimento sobre a China. Nós precisamos, nós não podemos ficar tão dependentes, a nossa hiperdependência em relação à China vai contra os interesses nacionais dos Estados Unidos. Então ele disse isso. O que ele fez durante os 4 anos? Ele tentou traduzir aquilo que ele disse em campanha em políticas efetivas. Ou seja, a previsibilidade em relação àquilo que ele disse na campanha foi total, aconteceu. A gente pode até discutir se aquilo que ele implementou foi efetivo na obtenção do objetivo que ele próprio havia declarado, né, que era diminuir o papel relativo da China na economia mundial, a hiperdependência norte-americana em relação à China, por exemplo. Mas o que ele disse, ele fez, né? Em relação a, por exemplo, a OTAN, né, de que a OTAN está super orçamentada, né, por recursos americanos e que há uma hipoparticipação de outros atores que são relevantes e que teriam até condições fiscais, né, de oferecer maior robustez à organização. Ele disse isso. O que ele fez? Aconteceu exatamente isso, né? Muitos entenderam que isso representava uma crítica existencial à OTAN, mas a minha leitura é que ele estava falando mais sobre aspectos de financiamento da organização do que qualquer outra coisa, e ele fez aquilo, né? Ele disse em relação à Rússia, né, que preferia conversar com eles, disse o mesmo em relação à Coreia do Norte, tentou fazer isso. Então, é curioso que você pode questionar o que foi a plataforma do Trump em 2016, mas o dado concreto é que nos 4 anos que ele teve nos Estados Unidos, ele tentou cumprir aquilo que ele disse na campanha, portanto, houve uma previsibilidade, né? A minha impressão é que nós vamos ter a mesma coisa agora em relação a essa campanha de 2024 e, eventualmente, o período dos próximos 4 anos. O que se questiona é em que medida aquilo que ele está propondo vai beneficiar os Estados Unidos, ou vai gerar um efeito tão disruptivo em outras partes do mundo que, no limite, isso pode promover aquilo, né, que se chama de um sugar high, né, um efeito positivo de curto prazo na economia americana, mas que lá na frente machuca. Ontem esses dias o Martin Wolf, por exemplo, publicou na sua coluna do Financial Times que mais restrições ao comércio internacional com os Estados Unidos por meio de uma elevação tarifária de 20% em relação a todas as origens de importações americanas, e mais especificamente uma taxa de 100% para a entrada no mercado americano daquilo que é produzido na China, vai machucar mais os Estados Unidos do que ajudar os Estados Unidos. Porque, no limite, a importação é de insumos que vão
promover produtos que os Estados Unidos vão exportar, ou seja, você machuca isso, para não mencionar os aspectos inflacionários, né, que uma tal política teria. Agora, mais uma vez, você pode questionar se está certo ou está errado aquilo que ele está dizendo que vai fazer, mas ele vai fazer. Então, nesse sentido, ele é previsível. Existe uma outra crítica, né, ou uma outra dúvida, que hoje, com a recessão geopolítica que nós estamos vendo, né, ou seja, a situação mais instável no Oriente Médio que você tem desde os anos 70, um conflito no coração da Europa com a invasão da Ucrânia. Se o presidente Trump teria a estatura política, né, a capacidade de visão e estratégia e a compreensão e os traços de personalidade mais hábeis para lidar com essas situações. Isso quem vai decidir é o povo americano. Quem vai decidir é o povo americano.